Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como eu disse no meu vídeo anterior, você pode ver aí no canal. Eu vou começar essa série nova de vídeos sobre exames comentados, né? Exames de ordem comentados. Vou começar pelo exame OAB 28 de Direito do Trabalho, né? Vou comentar aqui a peça da segunda fase, que foi uma contestação. Se você quiser ver como se prepara uma contestação, você volta lá na nossa playlist de peças trabalhistas, tem lá explicando passo a passo como é que faz uma contestação. E como eu disse anteriormente, né, vão ser 2 vídeos para comentar essa prova. Um sobre teses, né, elaboração das teses, identificação dos problemas. E o próximo vídeo que vai ser de resolução, né? Escrevendo mesmo, dando uma sugestão sobre como você poderia cobrar essa questão, cobrar não, aliás, criar, né? Um texto padrão aí para você responder a tua prova, né? Baseado no padrão de respostas da FGV, que é a nossa banca tão polêmica, mas que nos avalia e a gente só consegue ser bendito certidão aí, essa carteirinha nossa, essa vermelhinha. A gente tem que atender aos requisitos da FGV. Certo, gente? Então, vou pedir para você ler o enunciado completinho, tá? Pra gente não perder tempo aqui no vídeo. Vou pedir também para você se inscrever aí no nosso canal, curtir e compartilhar, tá bom? Para quem não tem, ter acesso. Primeiramente, a gente vai falar do endereçamento do preâmbulo, né? Que costuma vir no primeiro parágrafo da prova, né? Nas primeiras linhas, é onde você vai identificar endereçamento, as partes, o que é que está sendo pedido, pelo menos no momento inicial do processo. E aqui a gente tem o seguinte: a Sociedade Empresária Tecelagem Fios de Ouro S.A. procura você como advogado. Então, no caso aqui, a gente já identifica quem é que vai ser defendido, né, pelo advogado, para quem é que você vai direcionar a defesa, né? Procurou você afirmando que Joana da Silva, portanto, vai ser a autora nessa situação, que foi empregada da tecelagem de 10 de maio de 2008 a 29 de setembro de 2018, ajuizou a ação trabalhista em face da sociedade empresária em 15 de outubro de 2018, com pedido certo, determinado e com a indicação de seu valor. Bom, se eu já estou falando que ela ajuizou, então quer dizer que ela já entrou com a petição inicial. Então, para você, vai caber no máximo uma resposta, né? Por contestação. Então, nenhuma peça daqui para frente vai ser uma peça inicial. E mesmo que você queira pedir alguma coisa para a parte autora, você vai ter que pedir por meio de reconvenção, na própria contestação. Só que, como você já deve ter lido aí, né, no enunciado, não vai ser o caso de reconvenção, né? Não foi feito pedidos à parte autora, né? Pedidos do réu para a parte autora. E aí diz que o processo tramita na 80ª Vara do Trabalho de Cuiabá, sob o número 1000/2018, né? Endereçamento e número de processo, aí a gente já tem. E aí, gente, o que acontece? A gente tem já essa pequena síntese, a gente já pode abstrair, né, o endereçamento, o número do processo, o autor e o réu, né? E eu deixei Cuiabá com 2x do lado, não identifiquei o estado porque a questão só fala Cuiabá, né? E o espelho de resposta fala Vara do Trabalho de Cuiabá, não fala Mato Grosso. Então eu achei melhor não colocar nada, não identificar, porque não é mais importante. A gente vai ver agora que no enunciado da questão a gente tinha essa questão de datas, né? Aí o que acontece? A gente tem que montar essa linha do tempo. Por quê? Primeiro, para a gente ter uma noção, né, aqui do processo, que foi que aconteceu, com essas datas de admissão, demissão e ajuizamento. Porque a partir daqui a gente vai ter noção das prescrições, né, que no caso são as prejudiciais de mérito, prescrição bienal e quinquenal. A demissão vai ser o marco para a prescrição bienal. A gente só tem 2 anos após a demissão, né, para poder ajuizar a ação. No caso, a ação foi ajuizada no tempo hábil, dentro desse intervalo de 2 anos, mas ela só vai poder requerer os últimos 5 anos, que é o caso da prescrição quinquenal, né, que vai encerrar em 15 de 10 de 2013.
Então, quer dizer que o que ficou para trás de 15/10 vai ficar prescrito, né? Fica prejudicado. E você não pode mais pedir, certo? Então, é importantíssimo porque costuma cair os dois. A prescrição quinquenal e bienal, você tem que observar, costuma sempre ter uma análise de datas quando se trata de contestação, tá, gente? Então, cuidado, façam essa linhazinha aí na prova, vejam se já está prescrito, se a pessoa poderia ter ajuizado a ação, ou o período que prescreveu, né, que ficou prejudicado, e que ela não pode mais fazer o pedido das verbas trabalhistas, né? É o seguinte, a gente entra na preliminar de mérito, que é a nulidade, né, do processo. Tem nulidade? Tem. Olha aí no enunciado, tinha dizendo que, por fim, formulou um pedido adicional de periculosidade, mas que não fundamentou na causa de pedir. Então, pedido sem causa de pedir é característica de peça inepta, não é isso? Então, você tem a preliminar de inépcia em relação ao pedido de adicional de periculosidade, com extinção do processo sem resolução de mérito em relação a este pleito. Fundamento, artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1º, e o artigo 485, inciso 1, os dois do CPC, certo? Preliminares, o fundamento é do CPC. E um detalhe importante é que a resolução é sem resolução de mérito, esse pedido, tá, gente? Como não vai resolver o processo, então posteriormente ele vai poder ser, né, pleiteado dependendo da situação, mas aqui vai ser sem resolução de mérito. As prejudiciais de mérito a gente vai tratar aqui, como eu já coloquei, né? As prescrições. Vai ter que ser arguida a prejudicial de mérito de prescrição parcial para haver declarado prescrito todo e qualquer suposto direito anterior a 15/10/2013, conforme fundamento aqui, artigo 7º, inciso 29 da Constituição, artigo 11 da CLT ou súmula 308, inciso 1 do TST. É aquela reguinha processual que eu coloquei. É como eu disse, sempre cai alguma coisa. Prescrição bienal, quinquenal. Você tem que observar se o ajuizamento foi feito no prazo ou não. E se as verbas para trás, né, no caso de prescrição parcial, né, a partir de 15/10/2013. E interessante observar o seguinte, na questão é aquela coisa que fica subentendido. Você tem que ir com isso na cabeça, que se é uma contestação, certamente vai ter um período prescrito. A banca costuma fazer muito isso, certo? E sempre observe, mesmo que a questão coloque só as datas e ela não enseja esse tipo de coisa, você tem que filtrar isso nas entrelinhas, certo? E estou dizendo porque aconteceu comigo, eu fiz a régua, eu descobri a prejudicial e não coloquei na prova. E valia o quê? Meio ponto, né? Eu fui muito prejudicada porque eu achei e não coloquei. Eu não identifiquei isso, né? Então a gente tem que ter cuidado. Seguindo, a gente vai entrar no mérito, né? A questão diz que a Joana requereu da ex-empregadora o pagamento de. Então, aqui a gente vai tratar dos requerimentos da petição inicial. O que foi que ela pediu para o juízo? Primeiro veio o dano moral por doença profissional. O que a questão está dizendo? Que ela pediu uma indenização por dano moral, alegando ser vítima de doença profissional, já que o mobiliário da empresa, segundo diz, não respeitava as normas de ergonomia. Já, porém, todavia, no enunciado também diz que Joana juntou com a petição inicial os laudos de ressonância magnética da coluna vertebral com diagnóstico de doença degenerativa e cópia do cartão do plano odontológico que lhe foi entregue pela empresa na admissão. E aqui, amiguinhos, é exatamente onde a gente vai identificar a tese de defesa. Por quê? O enunciado, né, diz aqui que ela
entregou um laudo dizendo que tinha uma doença degenerativa. E doenças degenerativas não são consideradas como doenças profissionais, certo? E nem do trabalho. Então, é incabível o pedido dessa indenização por dano moral, porque doença degenerativa não é profissional, fundamento está aí no artigo 20, parágrafo 1º, alineada à Lei 8.213, é a Lei de Benefício da Previdência Social. É bom vocês terem essa lei aí destacada, tá, gente? Destacada aí no VAD de vocês e, de preferência, marque aí esse artigo 20, parágrafo 1º, tá? Que é importante. E é matéria trabalhista, embora esteja aí camuflada na legislação previdenciária. A outra verba que ela pediu, eram, salvo engano, 6 verbas. 4, 5 verbos, sei lá, eram pouquíssimas. Foi a integração do plano odontológico como salário utilidade. Lá na questão dizia que ela pediu, né, a integração dessas verbas, que não recebia por ela, uma coisa assim, olhem na questão direitinho que eu esqueci de colocar aqui. Mas, no caso, o plano odontológico não caracteriza salário, né, utilidade, por expressa vedação legal, não pode, né, o artigo 458, parágrafo 2º, inciso 4º e parágrafo 5º da CLT, certo? Então, não vai existir integração do plano de saúde como salário de utilidade. Está pacificado, inclusive, na lei, diretamente na lei. Ela pediu também um pagamento de uma cesta básica, certo? Ela colocou aqui na questão, afirma que, nos últimos 2 anos, a sociedade empresária fornecia a todos os empregados uma cesta básica mensal, suprimida a partir de 1º de agosto de 2018, violando o direito adquirido, pelo que requer o seu pagamento nos meses de agosto e setembro de 2018. Então, ela quer aqui um pagamento de cesta básica, né? E lá no finalzinho, ela diz o seguinte, que juntou a cópia da convenção coletiva, que vigorou de julho de 2016 a julho de 2018, na qual consta a obrigação de os empregadores fornecerem uma cesta básica aos seus colaboradores a cada mês. E como não foi entabulada nova convenção desde então, advoga que a anterior prorrogou-se automaticamente. Aqui é onde você mata a questão, tá, gente? O que acontece? É vedado ultratividade das convenções coletivas. Quer dizer que elas valem por aquele período X. 1 ano, 2 anos, 1 ano prorroga por 1. É convenção, perdão, não tem prorrogação. É aquele período X, certo? No caso, ela colocou que vigorou de 2016 a 2018. Só que a vedação da ultratividade é exatamente isso, não prorroga. Acabou a convenção, acabou. Não tem mais para onde correr. E ela disse aqui que se prorrogou automaticamente. De jeito nenhum. E aqui tá aqui, contestação, né? Tem que fazer a contestação do pedido de cesta básica, porque a norma coletiva juntada findou em julho de 2018 e não possui ultratividade. Artigo 614, parágrafo 3º da CLT, tá bom? Nosso próximo pedido, horas extras por ato religioso nas dependências da empresa, gente, é um clássico. Veio com a reforma trabalhista, já caiu em prova, tanto caiu nessa daqui. Ela relata aqui na questão, né, que no ano de 2018 permanecia 2 vezes na semana, por mais de 1 hora na sede da sociedade empresária, para participar de um culto ecumênico, caracterizando o tempo à disposição do empregador, que deve ser remunerado como hora extra, o que requereu, certo? E aí, no finalzinho da questão, né, a gente tem que ler tudo e abstrair o que for possível, né? Lá no final do enunciado, ela diz, por fim, juntou a circular da empresa que informava todos os empregadores que eles poderiam participar de um culto na empresa, que ocorreria todos os dias ao fim do expediente. Bom, com a reforma, não existe vedação a esses encontros ecumênicos, a essas coisas, encontros de fim religioso. Mas o ponto é que elas não contam mais como hora à disposição do empregador. E o que acontecia antes da reforma? Os empregados ficavam na empresa,
se confraternizavam, tinham lá seu culto, seu encontro, sua missa, só que aquilo ali era remunerado pela empresa. E veio a reforma e acabou com isso, né? Com esse e com tantos outros direitos. E é exatamente o nosso gabarito da questão, tá? A gente pede a contestação, né, do pedido de tempo à disposição, porque a participação voluntária do empregado em práticas religiosas dentro da empresa não caracteriza, né? Não caracteriza tempo à disposição do empregador por explícita vedação legal. Não pode. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º da CLT. Outro pedido, reversão de justa causa para sem justa causa, né? A rescisão dela. O enunciado diz o seguinte: Joana afirma que foi coagida moralmente a pedir demissão, pois se não o fizesse, a sociedade empresária alegaria dispensa por justa causa, apesar de ela nada ter feito de errado. Assim, requer a anulação do pedido de demissão e o pagamento dos direitos como sendo uma dispensa sem justa causa. E no finalzinho continua, né? Dizendo que a ex-empregadora entregou a você o pedido de demissão escrito de próprio punho pela autora e o documento com a quitação dos direitos da ruptura, considerando um pedido de demissão. Por que eu destaquei ex-empregadora? A ex-empregadora, no caso é a ré, ela entregou, ela comprovou que houve um pedido de demissão, certo? Mas por que é importante eu destacar aqui esse ex-empregadora? Porque é onde a gente mata essa tese. O que acontece? O ônus da prova é de quem alega, certo? Então, se a empregada estava alegando que foi demitida a pedido. Eita, gente, eu me equivoquei aqui, ó. Eu coloquei justa causa e não é justa causa, é pedido. Reversão de a pedido, corrijam aí, por favor. Reversão a pedido para sem justa causa. Como eu ia dizendo, não vai caber, né, essa reversão, porque o ônus da prova é da autora e ela não apresentou nada, certo? Pelo contrário, quem entregou aqui foi a empresa. Mas a tese de resposta, gente, ficou desse tipo aqui, desse jeito. Deverá ser negada a coação no pedido de demissão e o advogado que o ônus de provar o alegado vício de consentimento pertence à autora, certo? Fundamento. Tem dois, né? Um artigo 818, inciso 1 da CLT e do artigo 373, inciso 1 do CPC. E o que acontece? O gabarito deu uma resposta alternativa, que seria aceita a tese de negar a prática de qualquer ato ilícito capaz de provocar dano, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. Só que eu acho muito vago alguém respondesse a questão desse jeito. Eu não sei, eu acho que caberia melhor essa tese do ônus da prova, não negar a prática de ato que provoque dano. Achei muito vazio essa resposta, esse gabarito. Jamais responderia a prova sim, mas é como eu disse, a banca da FGV é muito polêmica, né? A gente nunca sabe o que vai partir de lá. A gente tem que estar preparado para qualquer coisa. Então, eu usaria o primeiro fundamento, né? E, finalmente, o acúmulo de função e plus salarial, né? Ela reclamou que foi contratada como cozinheira, mas que era obrigada desde o início do contrato, após preparar os alimentos e a colocá-los em uma bandeja e levar a refeição para 5 empregados do setor. Esse procedimento caracterizaria acúmulo funcional como atividade de garçom, pelo que ela requer o pagamento de um plus salarial de 30% sobre o valor do seu salário. O que acontece?
O entendimento é que se aquela coisa de fazer a comida e colocar para 5 pessoas do setor não é exatamente ser garçom, mas uma atividade inerente do que você faz, certo? Garçom fica lá puxando comanda, fazendo isso, fazendo aquilo, não. E ela só, como é uma tese de defesa para a empresa, a banca entende que aquilo é inerente ao trabalho de cozinheira, colocar a comida, né, servir a comida para as pessoas. Mas a banca não deixa assim clara em que situação ela está servindo essa comida. É só colocar a panela ali abastecer o self-service, é levar da cozinha até a pessoa. Eu acho que não ficou claro por parte da banca o que é que ela fazia exatamente, né? Para ser garçom, né? Ela tá alegando que também era garçom e tá pedindo esses 30%. É aquela coisa que você tem que pegar nas entrelinhas, né? Mas de minha parte eu entendo que não ficou claro isso, né? Mas a banca é quem manda. E aí ela diz aqui na tese de defesa, né, que deve ser contestado o pedido de acúmulo funcional, porque a atividade desempenhada pela autora era compatível com a sua condição pessoal e profissional. Fundamento no artigo 456, parágrafo único da CLT, certo? E aqui a gente finaliza com essa parte de pedidos, né? Que a gente reforça, tem acolhimento de justiça gratuita, você vai pedir de novo preliminar de inépcia, prejudicial de prescrição parcial, requerimentos, né? Você vai pedir a total improcedência dos pedidos, né, do autor, e a indicação do meio de prova, no caso é o protesto por provas. E finaliza com o honorário, né? Sempre termina com honorário, só não vai ter valor da causa, fundamentado no 791A da CLT. Mas por que foi que eu destaquei esses três itens aqui? Renovação de preliminar, de prejudicial e esse requerimento aqui de improcedência e indicação de provas. Bom, por quê? Porque é o seguinte, é como eu disse, tem elementos obrigatórios na peça, né? No caso, o acolhimento de justiça gratuita, se for o caso, e os honorários, que tem que ter em toda a peça, né? No caso de contestação, de petição. Mas é o seguinte, gente, se você não colocar no exame de ordem e ela não estiver sendo pedida no gabarito, é 6 por meia dúzia, tanto faz. Você não deixou de pontuar por causa disso. Mas você tem que colocar o que a banca quer, você tem que adivinhar o que a FGV está querendo ali como um gabarito, certo? Então, se você colocar renovação de prejudicial, de preliminar, pedido de improcedência, beleza. Mas se você não colocar os honorários no acolhimento de gratuidade, de justiça, você não vai deixar de pontuar. Então isso é polêmico, por quê? O fechamento aqui, o pedido, né, são elementos importantes, onde você reforça o que é que você quer. E a falta deles, você pode sair prejudicado, falta de honorário, entendeu? Essas coisas. Você pode ser prejudicado, né, aqui na vida real. Mas aí na prova você não perde ponto, porque você não colocou o honorário do processo. Entendeu? Então é muito relativo. Dizem que é para você balizar conhecimentos mínimos aí da profissão. Mas só que no final a gente vê que essa prova não é direcionada à realidade, né? É uma marcação de gabarito. Se você acertar esses 3 pontos, você vai pontuar. Se não, não pontua. Incrível isso, assim. Eu acho injusto por parte da banca. Os elementos obrigatórios da peça não serem cobrados como um gabarito, né? Então, é aquela coisa. E aí você faz o fechamento, indicando local, data, nome, inscrição do AB. E aí a gente encerra essa primeira parte aqui do vídeo, que é comentando as teses. E nosso próximo vídeo vai ser montando, né? Dando sugestões de escrita das teses aí nessa mesma prova, no exame, 28º exame de ordem aí. Tá, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, tá, gente? Muito obrigada aí e fica aí na parte 2 que vem aí a parte 2.